Pode sentar, igreja. Vamos agora da palavra do Senhor. Por favor, queria que a igreja se acomodasse. Quero cumprimentar a audiência das rádios, dos aplicativos, do Facebook, do YouTube. Vamos pegar nossa Bíblia. Agora nós vamos ouvir, porque a fé vem por ouvir, não vem por falar, vem por ouvir. E não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. Aí chegou nas mensagens fora desse texto aqui. Coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Os que tais coisas praticam. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que será liberada no nosso meio. Fala-nos, conta para nós os teus segredos. Instrua os teus filhos. Passa instruções para nós, papai amado, papai bondoso, papai querido. Estamos submetidos a esta palavra, porque ela é pura. Ninguém pode nem colocar e nem tirar coisa nenhuma dessa palavra, porque quem assim o fizer, as pragas e as maldições cairão sobre elas. Está escrito. Deus, papai, usa-me nesses minutos preciosos que o Senhor vai nos instruir. Oramos e já te agradecemos em o nome de Jesus. E os santificados, justificados, curados, abençoados, sarados, prósperos, mais que vencedores, digam todos amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão. O apóstolo Paulo, ele deu esse aviso muito importante para a igreja da Galáxia, os Gálatas. Ele disse à igreja que, ele falou: eu vos preveni que não herdarão o reino de Deus quem vive na prática destas obras da carne. E ele falou, não somente essa que falamos, mas coisas semelhantes a esta. E nós achamos em Efésios 5, uma obra da carne, versículo 4, ele diz assim: nem conversação torpe, ele chama conversação torpe, ele chama de obras da carne. Ele diz também, nem
palavras vãs, tudo ligado à língua, conversação torpe, palavras vãs e chocarrices. São 3 obras da carne em uma só, tudo ligado à nossa língua. Ele disse chocarrices e coisas essas inconvenientes. Ele chama isto de inconvenientes. Antes, em vez de usar palavra torpe, palavras vãs e chocarrices, olha, a gente tem como substituir a palavra torpe, as palavras vãs e as chocarrices. Nós temos alguma coisa para substituir elas. Ele disse, antes, pelo contrário, agradecimento, ações de graças. Aí no versículo 5, ele dá a mesma sentença. Sabei, pois, isto, que nenhum incontinente, impuro, ou avarento, que nós falamos na quinta-feira, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então Paulo reforça a não entrada de pessoas que vivem nesta prática de obras da carne. É muito gostoso, irmão. Obra da carne é muito bom. Para a carne não tem coisa melhor do que as obras que estão nela. Mas essas obras nos causarão prejuízos. O capítulo 4 de Efésios, versículo 29, Paulo fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, Paulo está dando para nós um alerta sobre o prejuízo de vivermos na carne, nas obras da carne, o resultado final de uma prática de vida de carne, mas também ele te dá um escape. Ele fala, em vez de você murmurar, conversa torpe, palavras vãs, chocarrice, ele diz, comece a agradecer a Deus, comece a ser grato a Deus, porque você tem 50 anos, que você tem 60 anos, que você tem 1 ano, 10 anos, 20 anos, 90 anos, comece a agradecer a Deus pela casa que você tem, pela família que você tem, pelos filhos que você tem, pelo trabalho que você tem, comece a agradecer a Deus pela igreja que você congrega, então você tem algo para você substituir a palavra torpe. O que é a palavra torpe, irmão? O que é esse negócio de torpe? Torpe, né? É torto. O que é torpe? Significado de torpe: quem insulta os bons costumes, depravado, motivo torpe, quem causa nojo, que é nojento, asqueroso, ação torpe, que contém mácula, mancha ou sujeira. Olha isso aí, terrível, né? Terrível. Sinônimos de torpe: depravado, desavergonhado, devasso, imoral, imundo, indecente, obsceno, pervertido, safado, irmão. Safado, asqueroso, nojento, odioso, repelente, repugnante, repulsivo. Ai, meu Deus do céu, nem vamos ficar longe disso, irmão. Vamos ficar longe disso. Nem conversação torpe, vamos ficar longe disso. Vamos ficar longe disso, é muita coisa. Por isso que nos afasta do reino, nos impede de participarmos de um reino glorioso. Na declaração
não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, significa que o cristão não deve adotar uma linguagem corrompida, suja, pecaminosa e tudo aquilo ali que nós acabamos de ler. Deus deve ser glorificado não apenas através do que fazemos, mas também do que falamos. Você pode dizer amém? As palavras que saem da boca do cristão devem demonstrar que ele pertence a Deus. Todo mundo vai saber quando você fala, você vai para um outro país, aí você chega lá, fala em português, fala, você é do Brasil. O chinês vem para cá, você é da China, você é da Argentina, por causa da língua, da linguagem dele. Então eu vou repetir: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Significa que o cristão não deve adotar uma linguagem corrompida, suja, pecaminosa. Deus deve ser glorificado não apenas através do que fazemos, mas também do que falamos, tá? Pense bem. As palavras que saem da boca do cristão devem demonstrar que ele pertence a Deus. Por isso, ao invés de falar palavra, aquelas coisas todas lá torpe, o povo de Deus deve falar palavras boas que sirvam para a edificação. A expressão palavra torpe, aplicada na Bíblia, transmite o sentido de uma palavra suja, uma palavra apodrecida. Isso quer dizer que usar palavras torpe significa usar uma linguagem indecorosa, pecaminosa. Por isso, há várias recomendações bíblicas quanto ao modo de falar do povo de Deus. Você é povo de Deus, irmão. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi um escritor bíblico que tratou de maneira bem direta sobre este assunto, inclusive a declaração. Ele disse: não saia. Então ele põe proibição, ele fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Foi feita por ele em sua carta aos Efésios, que você leu lá, 4:29, que está ali. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Paulo explicou que os salvos não devem viver segundo o seu modo de vida antigo. Nós somos salvos. Não podemos viver mais e falar da mesma maneira que falávamos quando não éramos salvos. Quando não sabíamos que éramos salvos, né? Que salvos sempre nós fomos. Só não sabíamos. Então, seu modo de viver antigo, mas devem viver em conformidade com a nova posição que desfrutam em Cristo. Nós temos uma nova posição. Fazei morrer a natureza terrena. Anteriormente, os redimidos andavam segundo os seus próprios pensamentos e os desejos desenfreados da carne. Éramos nós. Lembra? Como nós andamos, Paulo fala isto no Efésios 2:1, né? 8. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós outrora andávamos segundo a carne, inclinação da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos por natureza carne, filhos de quem? Da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós,
é um presente de Deus. Você quer dar um aplauso a Jesus Cristo, irmão? Dá um aplauso a Jesus Cristo. Então, vou repetir aqui. Paulo explicou que os salvos não devem viver segundo o seu modo de vida antigo, mas devem viver em conformidade com a nova posição que desfrutam em Cristo. Anteriormente, nós, os remidos, andávamos segundo os seus próprios pensamentos, desejos desenfreados da carne. Nós éramos ignorantes, insensíveis, dissolutos, imorais, mas após terem sido transformados por Cristo, os cristãos, então devem viver em conformidade de vida, despojando de sua velha natureza pecaminosa e vestindo-se de uma nova identidade em Cristo. Tendo assim explicado esses princípios, o apóstolo Paulo forneceu alguns exemplos práticos de como os cristãos devem rejeitar o modo de vida pecaminosa e andar à semelhança de Cristo. Que se andarmos de modo de vida pecaminosa, não vamos reinar com Cristo, irmão. Não estaremos no convite do paraíso. Uma dessas recomendações diz a respeito juntamente ao modo de falar do crente, do cristão. Paulo exorta que os cristãos jamais devem adotar uma comunicação corrupta. Então, ele adverte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é torpe, irmão? Põe lá. O que é torpe? O que é torpe? Para todo mundo saber. Está botando aqui na tela, não está, irmão? Irmão da tela? Está botando aqui na minha... Tirando a minha cara feia e botando isso aqui, né? Torpe, insulta aos bons costumes, depravado, motivo torpe, causa nojo, que é nojento, asqueroso, ação de torpe, que contém mácula, mancha ou sujeira. Sinônimos: depravado, não pode, desavergonhado, devasso, imoral, imundo, indecente, obsceno, pervertido, safado, asqueroso, nojento, odioso, repelente, repugnante, repulsivo. Irmão, nada mais isso na nossa vida. Não, eu quero fazer isso morrer da minha vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, igreja. Isto é doutrina. Isso é doutrina, irmão. Doutrina. Fica claro no texto que o linguajar indecoroso, seja ele qual for, não pode estar nos lábios do cristão. Discurso obscenos, expressões degradantes, gírias imorais, nada disso é compatível com uma vida santa. Amém, igreja? O crente é chamado para mostrar ao mundo o seu testemunho cristão. Isso inclui todas as partes da vida, até mesmo o seu modo de falar. Isso explica porque na sequência da mesma epístola, o apóstolo Paulo mais uma vez insistiu. Nós vamos ler lá em Efésios 5, 4. Nem conversação torpe. Paulo falou: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Então, todos nós já estamos avisados. Amém? Não tem ninguém inocente aqui. O pastor não é inocente, a mulher do pastor não é inocente, meus cooperadores não são inocentes. Então nós temos que agradar a Deus e não desagradar a Deus. Porque às vezes a gente vem para o culto terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite, mas segunda, quarta e sexta, ou quando saímos daqui, a nossa boca parece que viemos de uma cruzada com o demônio. Parece que viemos de uma escola do Satanás. Parece que entramos
numa reunião de piadas, sabe? Você sabe que a gente, a pessoa sai daqui contando historinhas. Você que vai no carro, continua falando das coisas de Deus que você ouviu aqui. Você que vai andando, né? Continua falando das mensagens que você ouviu, acabou de ouvir. Vai falando pelo caminho. Não deixa a tua mente ser enganada por essas safadezas que existem na nossa carne. São safadezas. Não é safadeza, irmão? Está lá escrito lá, safado, então é safadeza. Então vamos lá. Palavra torpe é uma expressão que se refere a uma conversa que é obscena e indecente. Paulo disse: não saia da boca nenhuma palavra torpe. Significa que o cristão não deve adotar linguagem corrompida. Tu és santo, tua casa é santa, tua vida é santa, tua língua é santa, teus olhos são santos, tuas mãos são santas. Amém? Então, a expressão palavra torpe, palavra suja, apodrecida, linguagem indecorosa. Paulo também citou isto aos Colossenses, no capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, ao versos 10. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, quem tem que matar estes desejos de falar palavras imorais, indecentes, xingar palavrão, não é o pastor. Não é o pastor ficar olhando para você, vigiando você, sabe, botando uma escuta na sua casa, uma escuta no teu carro. Não sou eu. Aí você mata o teu pastor, aí mata o velho, né? Aí mata o velho. Se eu tiver que fazer isso, monitorar todo mundo, o velho cai duro. O velho cai duro. Então, este vigiar é de cada um. O que está te roubando a comunhão? Paulo diz: faça morrer. Como é que vive o ímpio? O ímpio vive na carne. Como vivíamos nós? Na carne. E agora, nós somos de Deus. Encontramos com a salvação. Deus nos revelou o seu grande amor e nos instrui. Essas instruções, amado, é a maior prova que Ele te ama. Ele está te protegendo, dizendo: não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça. Então ele vai continuar a dizer: faz morrer a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno, a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós não somos filhos da desobediência, somos filhos da obediência. Nós somos postos para obedecer a palavra. Nós não tropeçamos na palavra, nós obedecemos a palavra, irmão. Você diz amém, irmão? Amém. Você diz glória a Deus, irmão? Ora, 7, Colossenses 3, 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, sim ou não? Sim, eu andei muito. Noutro tempo, não é mais agora. Quando viveis nela, nós vivíamos nela. Vigia você, vigia. Você é de Deus, se proteja a tua mente. Não deixa o outro ou a outra te provocar tanto e você ter que falar coisas que você não quer falar e depois você se arrepende. Não aceite as provocações do mundo. Se proteja a tua mente. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Se despoja da ira, se despoja da indignação, tudo é obra da carne. Se despoja da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Olha, linguagem obscena. Crente não pode ter, cristão não pode ter linguagem obscena, irmão.
com teu marido, com tua esposa, na tua cama, em lugar nenhum, com teus amiguinhos, fora da congregação, amigos ímpios. É ali que você tem que demonstrar a quem você pertence, irmão. Você é crente, você é cristão falando desse jeito. Sabe, os apóstolos, eles eram conhecidos por causa disso. Você fala igualzinho a ele, ele estava junto, olha o jeito dele, igualzinho a ele. Então, do jeito que você fala, vai dizer a tribo que você pertence. Você pertence ao Rei dos Reis, você pertence ao Senhor dos Senhores, você pertence ao Cristo que sangrou, morreu e ressuscitou. Nós pertencemos a Ele, irmão. Diga, eu pertenço a Jesus. É muito gostoso para a carne, irmão. Ela se saboreia quando ela solta um catapau, pou. Parece que ela se realiza. Mas isso entristece Deus. Por isso que logo depois da palavra torpe, não para falar, Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus. Então, as palavras torpe entristece o Espírito de Deus. Não adianta vir dar dinheiro, não adianta pagar o voto, ir para um monte, jejuar. Se entristece com palavra, dinheiro não paga, irmão. Dinheiro não paga nada, não. Dinheiro é só quando você oferta, porque você é grato a Deus e você quer salvar pessoas, quer ajudar pessoas a se encontrarem com a verdade. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, da indignação, da maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Língua, não mintais, é com a língua que se mente. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes. Fomos despidos, da onde? Do velho homem, com seus feitos. Irmão, nós temos poder para dominar isto, irmão. Nós podemos dominar, porque Deus nos criou para dominar. Vai dominar, você vai dominar, não sobre os outros, mas sobre as tuas emoções. Cure as tuas emoções, não seja uma pessoa emotiva, que qualquer coisa se deixa levar pela situação que você está vendo. Não, seja firme, seja forte, seja corajoso, seja audacioso, enfrente tudo, mas com um bom linguajar. Diga ao mundo que tu és um abençoado, diga ao mundo que tu estás curado, diga ao mundo que tudo vai passar, só a palavra de Deus que não vai passar. Deus fez os céus e a terra, Ele é o Criador. Confesse isso no mundo. Glórias a Deus. Então diz que não minta mais uns para os outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, mas revestistes de um novo homem. Como é que se reveste desse homem? Aprendendo como ele vive, irmão. Viva no Espírito. Deixa o fruto do Espírito tomar conta de vocês. Vamos ser dominados pelo fruto do Espírito. Vamos dizer não para nossas inclinações. Ela quer, mas você não quer. Ela quer, mas você não quer. Diga, eu não quero. Diga, eu quero é agradar a Deus. Língua fala engano, língua cheia de veneno, boca cheia de maldição. Isto era a nossa vida. Paulo disse isso lá em Romanos 3. Ele sentenciou como é que era todos os homens, os seres humanos. Olha aí, Romanos 3, 10 a 14. Como está escrito, ele não inventou nada, como está escrito. O que está escrito? Não há justo. Quantos dá? Nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, se não houvesse a predestinação e a eleição e a escolha de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui, porque não queríamos nada com Deus. Foi Deus que nos buscou. Foi Deus que, olha, irmão, Ele te buscou e você não vai voltar para o lugar de onde Ele te tirou.
Você está proibido de voltar lá, de pensar naquele lugar. Você está proibido. Proibido. Da mesma forma que Deus proibiu a construção de arca. Põe ali, irmão. Arca. Jeremias 3,16. Põe ali. Depois a gente volta para cá. Da mesma maneira que Deus proibiu Jeremias 3. Vamos ler o 14. Olha lá que ele diz, 14, começa do 14, ó. Convertei-vos, ó filhos. Filhos? Por que papai Deus chamou Israel de filhos rebeldes? Olha lá, vamos lá. Diz o Senhor: porque eu sou o vosso esposo, aleluia, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, glórias a Deus, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, o que o Senhor disse? Nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Não vai exclamar mais. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem delas sentirão falta, e não se fará outra. Então, lá aquela idolatria lá em São Paulo, né? O templo de Salomão, as igrejas que tem arca, são tudo filhos rebeldes. Viu que lá o papai começa a falar aos filhos rebeldes? Olha ali, ó. Olha lá. Filhos rebeldes, 14, irmão. 14, versículo 14. Filhos rebeldes, olha lá. 3,14, olha lá. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Então, filhos rebeldes. Rebeldes. Por quê? Porque ele diz para não fazer e eles fazem. Todas as igrejas imitam isto. Então todos eles são rebeldes. Todos eles são rebeldes. Rebeldes contra quem? Contra o Senhor, contra o dito do Senhor, contra o mandamento do Senhor. Volte lá para o nosso estudo. Romanos. Viu, turma aí da arquinha? Sai dessa, meu filho, sai dessa. Quando esses pastores fizerem arquinha para você comprar e levar para tua casa, cai fora, porque senão vocês serão todos rebeldes. Pega esse versículo e mostra para o teu pastor aí que tem arca. Quero ver o que ele vai dizer para você. Versículo 10. Não, vamos para o 13. A garganta dele, sepulcro aberto. Nós não temos mais isso, irmão. Chega de ser sepulcro aberto. O que é um sepulcro aberto? Cheio de ossos podres, carne podre. Sepulcro aberto, com a língua urdem, engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Então nós estamos aprendendo na escola do Espírito Santo, irmão. Graças a Deus pela escola do Espírito Santo, que infelizmente não tem em todos os lugares. Graças a Deus que aqui Deus estabeleceu a escola dele de formação. A escola de formação. Escola de formação. Que o Salomão disse que lá em 18 de Provérbios 18, 21, ele diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então ele fala que a nossa língua, ela tem poder. Tá lá. Cadê, irmão? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua,
e o que bem a utiliza, então utilize bem. Como que eu vou utilizar bem? Aprendendo na escola do Espírito Santo. Aqui é a escola do Espírito Santo, que nós estamos aprendendo a vivermos como santos. É difícil porque nós estamos num corpo que a tendência é errar, é uma guerra. Paulo fala isso, que é uma luta entre a carne e o espírito contra a carne. Eles são opostos, eles são inimigos. Você tem um inimigo, você casado com o inimigo, você espírito e tua carne danificada, eu espírito e a minha carne danificada. Salmista Davi, no Salmo 19:14, olha o que diz, terminar, 3 minutos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradáveis na tua. Então você vê, irmão, a palavra não saiu, Deus já sabe o que vai sair. A meditação da palavra que está na nossa mente antes de sair, tudo isso tem que ser o quê? Agradável. E como é que a gente vai fazer isso, pastor? Aprendendo como agradar a Deus. Terminamos com o apóstolo Tiago 3. Tiago 3, versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Você sabe quem é que doma a nossa língua? É o Espírito Santo de Deus na nossa vida, irmão. Só Ele pode fazer você não xingar aquelas coisinhas, e nem eu. Porque de vez em quando aquelas coisinhas brotam na nossa mente, vem lá do baú do capeta, né? Que o baú do capeta está lá dentro da nossa cabeça também ainda. Tem lá as coisinhas que ele armazena lá. A gente pensa que esqueceu, de repente, só dá uma topada que vem um negócio na cabeça. Ou tu vê alguma coisa que te irrita, já quer sair da tua boca. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Na carne você não vai conseguir. É um mal incontido. Ele é carregado de veneno mortífero. Com ela, bem dizemos, viemos para o culto e adoramos a Deus. E saímos do culto falando mal do irmão, da irmã, da igreja A, B, C e D. Do pastor. Não pode. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Olha o que ele vai falar. Meus irmãos, não é conveniente, que estas coisas sejam assim, não é. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Pode, irmão? Pode. Não pode. Então, igreja do Senhor, vamos seguir as instruções do Espírito Santo, que Paulo nos instruiu, fora esse negócio de conversação torpe, de piadinha, indecente. Irmão, se posicione no meio dos ímpios. Se posicione. Você pensa que você está abafando quando você entrou na conversa deles? Eles estão te provocando para você ir na conversa deles, para depois, quando você virar as costas, falar assim: não falei? É fogo de palha? É crente nada, por isso são tudo sem vergonha. Olha aí, por isso que eu não vou para a igreja. Olha lá, viu o que ela acabou de falar aqui? Viu que ele veio aqui para falar mal da irmã, da igreja dela? Como pode falar para mim que nem cristão eu sou? Olha isso, irmão. Se queixar com os teus filhos que não são cristãos, teu marido que não é cristão, sabe? Você tem que aguentar as coisas caladas. O que você vê, o que vê na obra de Deus, você tem que ficar quieto para você não ficar fazendo tropeçar os outros. A gente não entra e não deixa ninguém entrar.
Não vamos ser pedra de tropeço para ninguém. Vamos, sim, usar da nossa boca para dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mesmo que a minha carne não sinta. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mesmo que a minha carne não sinta, porque a minha carne não sente nada de bom. Ela sente coceira, é tonteira, é zequizira, é pressão alta, sabe, cai cabelo, cai unha, racha unha, pele rachada, tu, irmão, dando bico de papagaio, bico de não sei de quê, tem tudo, irmão, na nossa cara, tudo. Na carne não habita bem nenhum. Diga: na minha carne não habita bem nenhum. Diga: eu quero fazer o bem, mas se eu estiver na carne, eu não vou conseguir fazer. Eu só consigo fazer o bem se eu estiver no Espírito. E o primeiro bem que você tem que fazer é para você, tá? O primeiro bem que você tem que fazer é para você, porque se você andar aqui nessa faixa de Gaza, isso aqui é uma faixa de Gaza, se você andar nessa faixa de Gaza, a obra da carne, terminando lendo o prejuízo, né? Gálatas 5:21. Gálatas 5:21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Deus está nos prevenindo. Você acredita que Deus está conosco, irmão? Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, longe dessas práticas. Pastor, mas eu falei semana passada. Hoje de manhã falou? Esquece, segue em frente. Comece a se corrigir, comece a se policiar, comece a colocar outras ações de graças. Comece a agradecer, irmão. Olhe para a tua vida. Veja se você não tem motivo para agradecer. Minha mulher falou agora aqui, ó, a menina sem perna, né? Sem perna, sem braço, sei lá. Estava lá dirigindo bicicleta. Cara, você tem 2 pernas, 2 braços. Você tem aí teu corpo, tem tua casa, tua família. É uma casa pequena, uma casa grande. Você tem carro, não tem carro. Mas dê glórias a Deus. Dê glórias a Deus. Porque quando nós paramos de dar glórias a Deus, nós começamos, sabe, dar lugar à carne. Nós começamos a fervilhar a carne. Só parar de dar glórias a Deus. Você imagine se Abraão olhasse para o quadro dele e para o quadro da esposa dele. Ele olhou, viu que estava tudo impossível, mas sabe como é que ele seguia? Fazendo o quê? Até chegar o dia da bênção, ele falou o quê? Glória a Deus, glória a Deus. Não chegou ainda, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha Isaac, chegou. Como que ele esperou? Dando glórias a Deus. Então vamos esperar as promessas de Deus. Esse corpo corruptível, esse corpo de humilhação, esse corpo de dor, será revestido num corpo de glória. Por enquanto, estamos num corpo corruptível e teremos que, sabe, suportar essas dores, essas situações que está sobre nós ou sobre algum de nós, tá bom? Assim seja. Assim disse o Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos cear. Vamos cear.